Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre ser usado por Deus. Quais são os critérios que Deus busca? Que tipo de pessoa? Será que a gente consegue encontrar algumas características interessantes que a Bíblia até cita para Deus escolher alguém? Uma delas, interessante que nós tocamos, foi a disponibilidade. Porém, hoje quando a gente fala de disponibilidade, a gente fala, é tempo livre, é relógio. Então, olha, no dia eu trabalho 6 horas, durmo 6 horas, me sobra aí umas 12 horas aí, eu posso fazer nessas 12 horas que não estou trabalhando, eu posso trabalhar e fazer algo para Deus. Até o irmão falou aqui, André, eu tenho 2 trabalhos durante a semana, fim de semana eu faço bico. Eu estou agoniado porque parece que eu não tenho tempo para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Disponibilidade também é interessante, que quando a gente vai na Bíblia, e nós vamos falar um pouco sobre isso agora, quando Deus escolhe alguém, Ele sempre escolhe alguém que está trabalhando. É interessante isso. Até os seus próprios discípulos, eles estavam preparando a rede de pesca, eles estavam em alguma ocupação. O que me leva a pensar que Deus não escolhe ou não chama desocupado. Vagabundo que está com tempo livre não tem nada para fazer. Parece que Deus não chama esse tipo de pessoa. Ele chama quem tem ocupação, ele chama pessoas que nem esse aqui. Tem 2 trabalhos por semana e bico no fim de semana. Deus gosta de chamar pessoas assim. Estou errado. Como é que vocês entendem? Como é que a Bíblia parte de Deus chama desocupado ou chama gente que está ocupado? Nós vemos na Bíblia, né, Daniel, tá? Ele estava trabalhando, ele tinha um ofício ali na Babilônia. Ele não estava ali para fazer a obra de Deus, né? Ele tinha uma função ali no reino da Babilônia. Quer dizer, e Deus usa Daniel como Sadraque, Mesaque e Abednego ali, no ofício, sabe, no exercício do trabalho deles, né? Eles conseguiram ser canal de bênção. A empregada de Naamã, ela que fala, né, que havia ali em Samaria um profeta e que Naamã acaba sendo convencido, né, ele que tinha lepra, e ele vai até lá e aí acontece o milagre, ele acaba reconhecendo Deus, né, como Senhor, e ele diz que realmente, ele reconhece que agora que o Deus de Israel aqui é Deus. Agora, quem começou essa mensagem, quem evangelizou, vamos dizer assim, né, se fosse trazer para o Novo Testamento, essa expressão, foi a empregada, ou seja, ela não passou ali e colocou um folheto na porta, né, ali na caixa do correio. Na verdade, ela estava trabalhando. Eu acho que a evangelização hoje, o mais impactante é essa, sabe, lá no trabalho, lá na faculdade, porque as pessoas elas estão olhando para a sua vida, né? Essa coisa de dar um papel e falar Jesus te ama, não fala nem, a pessoa nem entende, né? Então tem gente que acha que é assim, estamos saindo um grupo com a camisa escrita, né? Alguma coisa, então isso é bom, tá? Pode ser feito, amém, mas eu penso que esse evangelismo pessoal, tá? Onde a pessoa, o familiar vê a vida, o vizinho vê a vida, o amigo vê a sua vida, ele realmente é mais impactante. E isso levanta aquela pergunta, de fato, às vezes é bom nós definirmos, ou tentarmos definir o que é ser usado por Deus. Porque quando a gente pega e diz, poxa, André, eu tenho 2 trabalhos, fim de semana tenho um bico, não dá tempo de desempenhar aquilo que Deus quer que eu desempenhe, no sentido de, a gente imagina que ser usado por Deus é se aparentar como um crente, é ter o exterior como um crente. Então eu prego, eu vou para a igreja, eu desempenho um papel, eu dou estudos e tudo, mas eu acho que isso não sei, como é que vocês entendeu? Porque as pessoas pensam que ser usado por Deus é desempenhar alguma liderança, alguma coisa na igreja ou aparentar. Não, eu acho que ele está confundindo obra de Deus com cativeiro próprio. Porque alguns homens de Deus estavam em cativeiro e mesmo em cativeiro eles desempenharam e executaram a obra de Deus. José no Egito, poxa, ele mudou o estado do Egito, estava preso. Alguns profetas na Babilônia profetizaram para o povo, alguns ouviram, se não ouviram, e foram profetas. Poxa, então, se ele acha que o emprego dele é um cativeiro próprio, que ele não pode abrir a boca, está sozinho, aí não tem coisa de falar com ninguém. Agora, mesmo assim, José falou lá para o cara lá, e o cara levou a mensagem do copeiro do padeiro, daqui a pouco, poxa, tem um homem lá que interpretou, poxa, mas esse homem... E José virou o quê? Virou o 2º homem do Egito. Então, acho que ele pode falar sim, onde ele está de Jesus, ou então ele está confundindo a obra de Deus com a igreja. Entendeu? Ser usado por Deus ou ser usado pela igreja. Então ele vai ter que fazer, aí sim, vai ter que se preparar, fazer um seminário para ser pastor. Aí é pela performance, o critério. Nós estamos tratando aqui desde o início. Eu acho que ele tem que orar, buscar a direção de Deus, perguntar ao Senhor quem ele pode evangelizar ali. E se eu sempre tive uma coisa comigo, aquele mole é quietinho, pô, mole, fala, não, eu gosto do pior, eu sempre fui assim. Eu gosto de pegar o que é bandido, fala mal de igreja, de pastor. Porque esse vai ter testemunho. Quando ele se converter, rapaz, tá na igreja, cara, ainda fala assim, não, quem me evangelizou foi Alfredo, não sabia que... Você tá entendendo? Legal, e assim a obra de Deus é feita. Eu acho que ele precisa colocar no coração dele
que onde ele está, ele pode fazer a obra de Deus e ser usado por Deus. E aí vai desempenhar um papel futuro, dele ter um tempo, aí Deus, não, esse cara é bom, vou colocar esse cara como diácono. Vou tirar ele do trabalho. Isso, vou mexer, porque Deus pode. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Eu sempre falo isso. Eu não tenho tempo porque o meu negócio não ajuda, eu trabalho de madrugada, chego em casa cansado. Meu irmão, Deus pode mudar o teu trabalho, Deus pode mudar todas as coisas. Agora você tem que fazer a vontade dele. É aí que entra aquilo que eu falei. Davi estava pronto para fazer a vontade de Deus. Isso agradou o Senhor. Entendeu? E Deus gosta. Eu vou reiterar aquilo que eu falei no bloco passado. Deus não escolhe desocupado. Não escolhe, não. Acho que a gente pega na Bíblia, quando Deus chama, levanta, eles sempre estão fazendo alguma coisa. É meio que solta o cabo na nau, toma um remo na mão. Tipo assim, o cara está com a mão em alguma coisa, ele não, tira a mão daí e coloca a mão aqui. É interessante a gente ver isso. Deus observa, né, André, o trabalho da pessoa, acho que como ela faz. Eu vejo, botando a citar Davi, o jeito como ele fazia, como ele obedecia, como o pastor Alfredo citou aqui, Deus ele está observando você fazer as coisas. E do jeito que você trata, tá, as coisas, ele imagina, olha, ele trata bem das ovelhas, ele pode tratar de gente. Ele trata, olha como ele obedece. Porque realmente Deus não está querendo alguém para fazer a sua vontade. Você vê que no Pai Nosso, a oração já diz que seja feita a tua vontade. Hoje em dia, tem muita gente dizendo o meu ministério. Mas às vezes o ministério dela não se encaixa naquilo que Deus quer que seja exercido. Aí ela, Deus, eu sou assim. Eu faço obra de Deus por causa do meu ministério. Então... É um contrassenso. E aí Deus, é melhor, sinceramente, até na igreja, quando a gente recebe gente que já tem um ministério, ele chega, vamos dizer que de outra igreja, aí ele quer ser encaixado. Às vezes naquele momento eu estou tendo uma carência, vamos dizer, a minha maior carência é para alguém dar aula para crianças. Mas o cara chega com o ministério dele. Não, meu ministério... Então, eu tenho que agora encaixar... Aí eu falo, mas naquela hora, vamos dizer que eu tenho 10 pregadores na igreja para, vamos dizer, para a escola dominical de adulto. Mas eu tenho que encaixar ele ali onde já tem 10, porque ele tem um ministério. Então, seria interessante a pessoa chegar, eis-me aqui, sabe? Exatamente. E aí ela vai trabalhando naquilo que está precisando, às vezes é olhar carro na rua, às vezes é uma coisa na cantina. Disponibilidade. Mas isso não dá ibope, cara. Cuidar do carro na rua não dá ibope. Tem os ministérios que são... Esses dias lá, eu dou pouco gabinete, mas uma moça me chamou a atenção. Ela sentou na minha frente e falou, pastor, eu queria conversar com o senhor, mas eu estou sem jeito. Eu falei, fala, filha. Pastor, eu não sei por onde começar. Eu falei, pelo começo. Ela falou assim, pastor, eu sou ministro de louvor. Falei, você não é secretária, você não é prefeita, você não é gari do louvor, não. Você é ministra do louvor. Sou, pastor, mas também já fui presidente de escola dominical, já dirigi a rede de mulheres, ela faz tudo. Então você tem que procurar um cargo que se encaixe naqueles padrões que aquela pessoa tenha. É muito complicado, cara. Porque na igreja, eu entendo, André, que a pessoa que recebe na porta, aperta a mão, abraça, ela marca tanto a vida daquela pessoa como uma mensagem. Eu digo na igreja, às vezes, o aperto de mão, um abraço, abrir a Bíblia, conversar com aquela pessoa, orar por ela, ligar para ela durante a semana, é muito mais significativo do que a mensagem. Talvez a mensagem ela nem lembrou, mas aquele aperto de mão, aquele carinho, ela guardou. Não é um ministério? Mas as pessoas buscam o quê? Os ministérios de visibilidade. Ministro de louvor. É essa... O nome é esse. Porque ele nunca fala, olha aquela irmã que fica apertando mão na rua. Não fala isso, né? Fala só do pastor. Mas é aquilo da gente falar, o que de fato é ser usado. Deixa eu levantar, deixa eu partir de um ponto que eu acho interessante também. Às vezes as pessoas de fato, elas não conseguem entender qual é o chamado que elas têm, como Deus quer usar elas. Às vezes isso acontece de fato porque ela não tem essa visão, não entende o que Deus quer na vida dela, ou ela acha que Deus tem que falar, e ela tem que, enfim, tem uma voz audível e por aí vai. Porém, eu acho que o papel do pastor ou da igreja, da liderança, é muito interessante nesse sentido de pegar pessoas que estão na igreja e envolvê-las no trabalho diário da obra de Deus em igrejas locais, e às vezes elas se despertam, elas se conhecem nesse trabalho. Por exemplo, você vê, igrejas fazem programações, eles dizem, olha, tem muito jovem aqui, então vou fazer um teatro, vou fazer várias coisas para as pessoas começarem a se envolver com a igreja, não ficar só sentado. E talvez nisso aí ela descobre um ministério que ela tenha, um talento que ela tenha mais nisso. É muito interessante quando igrejas fazem isso. Mas também, quando isso acaba de alguma maneira, algumas pessoas ficam frustradas. Tem um rapaz aqui, deixa eu ler, que é muito interessante. Ele falou, André, na minha igreja estamos vivendo um momento muito frustrante quanto a essa questão de desempenhar o seu chamado ou aquele que você acha que Deus te chamou. Né? Pois nós temos uma igreja que é reconhecidamente no bairro, uma igreja que tem muito músico. Ele não sabe por que aquela igreja local atraiu muitos músicos para ela, mas é uma igreja que os músicos se atraem e vão para ela, talvez porque tem som bom, não sei, teve louvor passado, o pessoal vai muito para lá.
E ele falou assim, olha, e existiam 4 grupos rotativos de músicos para tocar na semana, porque a gente ia domingo, segunda, terça, durante a semana, então cada um podia dar um pouco do seu talento para a igreja, que eles entendem, aquele é meu talento, é isso que eu posso dar para Deus, meu talento musical. Só que agora o pastor fechou um grupo de músicos fixo e somente eles tocam em todos os cultos e passaram a ser remunerados. Não sei se pela qualidade, pela disponibilidade de tempo. Todos os outros estão frustrados porque o talento deles e o meu talento é a música. E é tudo que eu sei fazer e eu quero fazer para Deus e contribuir com a igreja, agora não posso mais. Então, às vezes, é interessante também a gente entender o papel que o pastor tem em pegar as pessoas e os talentos e aquilo que elas falam. Ele falou, André, a única coisa que eu sei é ser músico. Sou músico profissional, eu quero tocar na igreja. Não posso fazer isso mais na minha igreja. Como é que vocês entendem situações e como o pastor se encaixa nisso tudo para fazer André, isso acontecer? Eu não quero defender o pastor aqui. Eu vou contar a minha experiência. Às vezes a pessoa tem um chamado, ela acha que tem um chamado, ela se achou. E ela quer desempenhar um papel na igreja, só que ela não dá certo. Eu dou aula de homilética. Então eu ensino, dou curso, tudo mais. Tem pessoas que querem pregar, não tem um dom de pregar. Mas elas querem pregar. Então, às vezes, o pastor, ele fica num dilema. É porque você coloca, todo mundo dorme. O irmão, eu falei pro irmão uma vez, falei assim, irmão, não sabe, você tem o dom do berçário. Ele, que isso, pastor? Eu falei, você faz todo mundo dormir, cara. Você tem o dom do berçário. Então, o que acontece? Vamos pegar aqui o pastor, vamos colocar o pastor aqui numa linha aqui. O pastor, às vezes, tem que dizer pro irmão que o irmão não tem um dom. Isso é complicadíssimo. É ruim. E às vezes, André, o cara tem o dom e o pastor não quer permitir aquele dom daquele irmão. Por medo, por etc. Preferências, outras preferências. Esse irmão que falou aí tem 4 ministérios de louvor, eu queria dar o endereço da minha igreja lá para mandar o ministério de louvor. Porque é a coisa mais rara hoje. A gente passa a luta na igreja com o ministério de louvor. Poxa, que bom é se tiver 30 pessoas que toquem violão, teclado, que o pastor tenha a sabedoria de usar. Eu acho que o pastor é aquele que refina, ele conhece cada membro, ele sabe cada dom. É quase impossível, Braz, mas o pastor tem que ter esse dom de... Esse irmão aqui dá para ser um bom pregador, esse irmão dá para dirigir o ministério de louvor, esse irmão tem... E encaixando. E o pastor pode acabar o ministério de uma pessoa, André. Vamos para um rápido break, depois a gente volta, porque é exatamente isso. Às vezes o pastor, ele é um caça-talentos ou caça-chamados. A pessoa nem sabe que ela tem aquele talento, pastor. Opa! Eu vi esses valores, vi nisso, deixa eu pegar e usar essa pessoa aqui na igreja nisso, e às vezes a pessoa se descobre ali. Fala, poxa, Deus me chamou então para isso, obrigado, pastor, porque você me empurrou. Mas às vezes também acontece o contrário. Então vamos falar também dentro desse como ser usado por Deus, como Deus quer me usar, qual é o papel do pastor, do líder na igreja nisso tudo. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí.